Bem-vindos ao curso Jaguar. Hoje vamos realizar um ARP Spoofing na rede interna do Unix. Unix Gateway é o componente principal que estamos explorando nas aulas. Ele possibilita outros sistemas operacionais passarem pelo Tor. Um exemplo, eu poderia conectar o Windows 10, o Ubuntu e o macOS, tudo conectado na parte da rede interna do Unix Gateway. E o Gateway vai passar pelo Tor. Perceba aqui que o Gateway tem duas interfaces de rede. Uma que é só para os dispositivos computacionais e outra que vai ser para repassar o tráfego daqueles dispositivos, só que pelo Tor. O Gateway, por padrão, tem o endereço 10.152.152.10. E a rede interna do Unix possibilita que esse último octeto do endereço IP seja disponibilizado para os dispositivos da rede. Ou seja, o Windows 10, se quiser, podemos definir ele como 10.152.152.50, o Ubuntu 10.152.152.12 e o macOS 10.152.152.25. Ou seja, esse último octeto vai ser o host ID, o identificador dos dispositivos. Certo, como é uma rede interna e por padrão nas redes de computadores, existe o endereço MAC. Cada dispositivo na rede vai ter um MAC. Eu coloquei abreviado, cada um, só que vai dar de entender e compreender. Então, como o Unix tem duas interfaces de rede, ele vai receber dois MAC. Um para cada interface, uma para cada NIC, né? Que o pessoal gosta de chamar em redes de computadores. O objetivo do ataque, então, hoje vai ser ligeiramente bobo. Só que para você aprender sobre o ataque é bom. Só que ele vai ser feito ali na rede interna do Unix Gateway. Ou seja, não é uma vulnerabilidade do Unix Gateway com a qual você tem que se preocupar. Vai ser só aprendizado, por isso que eu falei bobo. É só um aprendizado de como funcionam os protocolos e esse ataque. Então, o protocolo ARP é responsável por mapear endereço IP para endereço MAC. Quando o Windows 10 ele quer enviar algo para a internet, ele vai colocar o IP do servidor. E o MAC do Gateway para enviar para essa outra rede. Então, quando o Windows 10 quer enviar algo de outras redes, sem ser da sua rede interna, ele coloca o endereço IP e o endereço MAC do Gateway. Então, o Windows 10 tem uma tabela falando que o Gateway tem aquele endereço MAC. O ataque vai fazer o seguinte: o Ubuntu, vamos falar que o Ubuntu aí vai ser o nosso atacante. O Ubuntu vai enviar para o Windows falando que o endereço do Mac mudou. E agora esse é o novo endereço. E o Windows 10 vai aceitar e vai mudar a tabela dele. Assim, as mensagens que era para passar pelo Gateway vai passar primeiro pelo Ubuntu, que redireciona para o Gateway, que vai para o servidor. E volta para o Ubuntu, que repassa para o Windows 10. Na aula de hoje, o nosso ambiente vai ser o seguinte. Vai ser o Unix Gateway, atuando como Gateway da rede interna. Vai ter o Kali Linux e a máquina atacante. E o Ubuntu, a máquina da vítima. Então tem o Kali Linux, que é a máquina atacante, e o Ubuntu, que é a máquina da vítima. Novamente, só reforçando antes de ir para a prática, o Unix Gateway opera como um proxy store em uma máquina virtual separada. O tráfego entre o Unix Gateway e as máquinas clientes, no caso Kali e Ubuntu, passa exclusivamente na rede interna do virtualizador, garantindo que a comunicação externa seja feita apenas por meio da rede Tor. Ou seja, Kali Linux e Ubuntu não pode se comunicar com outras redes a não ser a rede interna do Unix. E o Unix repassa para a rede Tor. Vamos direto na prática, então, ver como é que funciona tudo isso. Opa, pessoal, eu estou aqui no nosso ambiente da aula de hoje. Aqui no ambiente da aula de hoje tem o Kali Linux, aqui do lado esquerdo. Essa é a versão do VirtualBox, então é uma versão muito rápida de ser instalada.
Eu acho que não demorou nem 10 minutos e ela já está 100% ativa e funcionando. Aqui do lado direito eu tenho o Lubuntu. Lubuntu é um sistema operacional baseado na distribuição Ubuntu, que o Ubuntu é baseado no Debian também, e o Kali Linux é baseado no Debian. E o Unix Gateway, que é o ponto principal da comunicação que estamos estudando, que é o nosso gateway, o nosso roteador, o que vai conectar esses dois sistemas operacionais à rede Tor. Só que eles vão conectar esses dois sistemas mesmo eles não tendo o serviço Tor instalado, porque quem vai cuidar de todo esse processo de comunicação será o nosso roteador, o nosso gateway, que também é baseado no Debian. Então, aqui, esses três sistemas computacionais é muito até legal, né? Engraçado saber, porque são tudo baseado nas quase as mesmas bases, né? Então vamos lá, vamos estudar eles hoje. Já estudamos um pouco do Unix Gateway e o Gateway ele é o seguinte, ele funciona da seguinte maneira. Eu talvez nunca mostrei, mas vamos entender hoje e compreender e também interceptar dados na rede interna dele. O Unix Gateway ele tem duas interfaces de rede. Ele tem essa interface de rede aqui, ó. Eu vou até diminuir o som um pouquinho. Essa interface de rede é padrão e é a de loopback. É uma interface de rede ali só para o local mesmo, só de loopback comum. Aqui, ó, 127.0.1 padrão. Agora tem a interface ETH1 e tem a interface ETH2. As duas ligadas ali por Ethernet, ok? Não é Wireless, é Ethernet. Agora esse é o ponto principal de se compreender do Unix, e o mais legal também, com certeza, que é o seguinte, aqui temos o ETH1, a interface 1, e a ETH0. Opa, tá dando esse erro aqui de operação de arrastar. E a ETH0. Vou só selecionar então. A ETH0 é a versão da interface do Unix que é virada para a minha rede residencial, para o meu host que está controlando essa máquina virtual. E a ETH1 é a interface de rede redirecionada e virada para a rede interna do Unix, onde esses sistemas computacionais estão enviando os dados para a ETH1. Então, tudo que sai do Unix, do Ubuntu, no caso, tudo que sai do Ubuntu ou do Kali Linux, ou de qualquer sistema que você coloque aqui, na rede interna, vai para a interface ETH1. Chegando na interface ETH1, ele implementa o Tor e redireciona para a ETH0, que é o roteador residencial, no seu caso, o seu roteador residencial, onde ele vai utilizar o IP público dele para se comunicar com o Tor. Se eu pegar aqui a configuração do Unix Gateway, talvez essa interface do VirtualBox seja um pouco diferente, mas os recursos aqui é o mesmo. Então essa é a ETH0 aqui, ó, o adaptador 1 é ETH0, é a rede NAT. NAT de quem? Essa NAT, no caso, é a NAT do VirtualBox, que o VirtualBox comunica com o meu roteador residencial. Então tudo que sai da ETH0, os pacotes que tem que chegar aos servidores do Tor, eles vão sair da NAT do VirtualBox, vai para a minha rede residencial, onde pega o IP público do ISP, do provedor de internet, e redireciona para o Tor. A ETH2, a ETH1 no caso, a interface aqui, 1, é o adaptador 2. Então o adaptador 1, que é a NAT, é o ETH0, e o adaptador 2 é a ETH1. O adaptador 2 é a rede interna do Unix, então ele montou uma rede interna, e nessa rede interna você pode colocar dispositivos para conectar nela. No caso, o Lubuntu. O Lubuntu, a única forma dele conectar algum tipo de rede de computadores, a enviar algum tipo de pacote ou receber algum tipo de pacote, se trata ali da rede interna do Unix. Ele não tem outros adaptadores, como você pode ver aqui. Então, a única forma dele comunicar com redes externas é enviando para o Unix, que é o gateway dessa rede interna, certo? Da mesma maneira é o Kali Linux. Como é uma rede interna, temos que atribuir
um endereço. Cadê aqui? Temos que atribuir um endereço IP. Só que como se trata de uma aqui, ó, deixa eu pegar a configuração. Como se trata de uma rede interna onde, elaboramos ela e definimos ela, nós não pode utilizar o protocolo DHCP. Aqui, ó. O protocolo DHCP, esse automático aqui, é um protocolo que ele foi desenvolvido para automaticamente ele atribuir na rede um endereço de IP, para você não precisar ficar colocando manualmente. Só que queremos definir manualmente porque queremos definir algumas coisas específicas. Por exemplo, podemos definir o endereço específico que queremos ser na rede. Então, nessa rede, eu posso definir para o ser o 20, o 21, o 200, o 150. Aqui no caso, o Ubuntu é o 12 e o Kali Linux é o 19. A máscara de rede é muito importante de se compreender. Tem o gateway, definimos o gateway como o gateway do Unix Gateway. Então, ele é o nosso gateway padrão. O que significa? Significa que se na rede o computador identificar que você quer enviar um endereço, vamos mostrar aqui só para vocês compreenderem. Isso aqui se trata de redes de computadores, ok? Muito importante de pegar. Então, o que que a nossa rede hoje é? A nossa faixa de rede, a nossa faixa de rede é essa aqui, ó. Então nós tem 10, 152, 152, vou colocar ele mais para frente, né? Opa, ele tá substituindo. Temos aqui a nossa faixa 10, 152, 152.10, o que significa? Esse 24 também. Esse 24 é 8 bits, ou seja, os primeiros 8 bits serão identificadores de rede. Então, 3, 6, 7, 8 são identificadores de rede, o que significa que esse aqui pode ser utilizado para colocar hosts. Pode colocar até 254 endereços. Então, eu posso ter nessa rede até 254 dispositivos conectados ao Unix Gateway. Certo? Então essa máscara nossa do subrede seria 255.255.0. O que que é importante compreender? Vamos lá. Se você for enviar um pacote, for acessar um site ou algo do tipo, e ele perceber que o endereço do site é, por exemplo, vamos supor que o endereço do site é esse. Esse endereço aqui, ele bate com a nossa faixa? Não, ele não bate. Então o que que ele vai enviar? Ele vai enviar para o gateway. Porque o gateway é o roteador. E o roteador vai enviar para ETH0, onde ele vai passar pelo Tor. Então, ele vai implementar a criptografia e vai passar pelo Tor. Isso é muito importante pegar. Só que o que que acontece, que é o que iremos explorar na aula de hoje. Esses sistemas computacionais, eles estão conectados em uma rede interna. Ou seja, essa rede interna tem o Kali Linux, final .19 aqui em cima, e o Ubuntu final .12. E também tem o Gateway final 10. O que iremos explorar hoje, que é o foco, que é o Warp Spoofing, que é o Man in the Middle, também que é a interceptação, pode-se dizer, é o que já vimos na aula de identificar na rede interna residencial se tem alguém conectado ao Tor. Então vamos fazer isso hoje e vamos explorar uma pequena falha, porque é o seguinte, quando você pede aqui o site do Tor, por exemplo, a comunicação deveria ser entre você e o gateway, é o que acontece. Só que como é uma rede interna, o Kali Linux ele pode interceptar as informações do Ubuntu. Ele pode interceptar o Ubuntu e as requisições. E como se trata de um endereço .onion, aqui ó, hoje vamos explorar o endereço .onion. O endereço .onion, ele utiliza o protocolo HTTP. Ele não utiliza o protocolo HTTPS, ele utiliza o HTTP porque no sistema do Tor que irá implementar a criptografia do Tor. Só que no caso,
Iremos enviar esse pedido do HTTP na ETH1, aí agora sim que o Tor vai ser implementado e depois repassado para ETH0. Só que entre a comunicação no Ubuntu e ETH1 não ocorre nenhuma criptografia do Tor. E essa requisição ela chega pura e é enviada pura. E isso possibilita, como vimos na aula do Brute Force, aula passada, de realizar testes de segurança sem muita dificuldade, porque chega descriptografado, chega sem muita complexidade em si, certo? Então vamos explorar isso hoje. Então funciona assim, pessoal. A rede interna está aqui. Uma coisa importante de se compreender, caso você não conheça muito de redes, tem que conhecer. Cada dispositivo tem um endereço MAC, certo? Cada dispositivo tem um endereço MAC. E quando o Kali Linux ou o Ubuntu quer enviar para a rede Tor ou quer pedir para um site que não está na rede deles, no caso a nossa rede é essa, e se você quer enviar para esse endereço, não está na nossa rede. Então ele vai colocar o endereço MAC do gateway. Ó, se eu quiser enviar do Kali Linux para o Ubuntu, eu só coloco o endereço MAC do Ubuntu. Mas se eu quero enviar para uma rede que está fora da minha rede, eu vou colocar o endereço MAC do gateway, certo? Então, utilizando essa abordagem, vamos interceptar hoje os dados. Vamos ver aqui a fotinha que eu preparei. Normalmente na comunicação, então, ocorre de ser um Ubuntu e um Unix Gateway, e a partir de chegar ali no Unix Gateway, ele passa para o Tor. Vamos verificar se está assim a comunicação? Ó, então aqui é o endereço .onion, eu vou pegar ele e vou abrir um navegador. Vou abrir o Microsoft Edge. Tem muita gente que odeia o Edge, né? Que o pessoal fica zangado com tudo. Deixa, a Microsoft aí quieta, né? Então vamos lá. Aqui tem o navegador Microsoft Edge. Eu coloquei o endereço .onion. A partir desse momento, ocorreu o seguinte. Foi enviado um pedido HTTP para o ETH1. E a partir desse momento, ele repassou para ETH0. Esta página não está disponível no momento. Essa página não está disponível no momento. Ele falou que a página não está disponível no momento, então vamos realizar um checktorproject.org. Verificar se estamos na rede Tor. Estamos conectados à rede Tor. Então esse endereço .onion não está conseguindo ser carregado. Por quê? Aqui, ó. Vamos ver se conectamos a dashboard. Não foi possível conectar a dashboard, que era que eu estava testando antes. Novamente tentar a conexão. Ó, estamos conectados ao Tor. Novamente, ele não está conseguindo se comunicar com o .onion. Aqui do lado esquerdo eu preparei a rede interna, ó. Então temos o Ubuntu, o Unix e o Kali. Vou esperar só mais uma tentativa. Se ele não conseguir se conectar, eu vou pausar o vídeo e vou verificar se o servidor está online. Ele não conseguiu se conectar. E aqui ele nos trouxe que estamos conectados ao Tor. Pessoal, vou verificar então se o servidor está 100% online e já retorno. Certo? Voltei aqui. Então, vamos testar agora de novo. E ele deve conseguir carregar. Isso aí. Então, ele carregou. É porque eu tive que reiniciar o servidor com o serviço Tor. Mas então, vamos lá. Então, esse aqui é um .onion, um tipo de protocolo não seguro que ele está nos informando aqui, porque estamos utilizando HTTP. Vamos fazer o seguinte, aqui no Unix Gateway, vamos utilizar o Wireshark e vamos inspecionar a ETH1, que é a rede interna que estão conectados o Ubuntu e o Kali. Eu vou colocar sudo Wireshark, porque o Wireshark precisa de permissão de administrador para executar um scan quando é interface de rede. Então estamos aqui com o Wireshark. Deixa ele conectar.
Eu vou inspecionar a ETH1, não vou inspecionar a NAT do VirtualBox, eu quero inspecionar a rede interna. Certo, ele começou a inspecionar. Eu vou vir aqui em login, eu vou fazer um login. Eu vou enviar esse login, esse pedido. Ele retornou as credenciais inválidas. Lembrando que eu estou inspecionando a ETH1. Então, a partir do momento que eu estou inspecionando a ETH1, eu estou inspecionando qualquer tipo de pedido para o CARI também. Então, se talvez eu realizar um ping, deixa eu ver se é possível realizar um ping aqui nele. Se ele vai pelo menos retornar. Ele não vai retornar, mas está valendo. Então eu inspecionei os dois, agora eu vou filtrar aqui no Wireshark. http.request, só os pedidos do protocolo HTTP. Eu quero filtrar para não aparecer HTTPS, eu quero tudo descriptografado. Então aqui, trazendo tudo descriptografado, eu tenho 10.152.152.12, que no caso é do Ubuntu. Mas é claro, pessoal, que o ponto 19, que no caso é o Kali Linux, também está sendo inspecionado. Eu vou abrir o Firefox aqui. E aqui no Firefox eu vou colocar o ponto .onion, para ele acessar o ponto .onion. Certo? Então aqui foi realizado um post, como o ponto .onion utiliza um protocolo vulnerável, e esse protocolo vulnerável, aqui ó, já apareceu o ponto 19 aqui, tá vendo? Deu 485 request, e vai dar problema de carregamento aqui, ó. Porque o Firefox ele tá com alguns problemas com o firewall, certo? Vou fechar ele aqui. Só para vocês verem que realmente aparece tudo que está ali na nossa interface. Como ele é o gateway, então tudo que tiver conectado a essa interface e enviando requisições, como é para uma rede fora, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, o barra login, né? Além de mostrar todo o formulário sem nenhuma criptografia, eu vou abrir ele aqui em cima, fica mais fácil. Além dele mostrar todo o formulário sem nenhuma criptografia, demonstrando aqui o username com valor teste e o password com valor teste também, além disso, ele também demonstra o endereço IP. Só que o endereço IP aqui é bem diferente as coisinhas, ó. Por exemplo, o 10.152.152.19, que é o Kali, ele estava tentando se comunicar com 172.217.16.195. Depois ele tentou se comunicar com 2.22.231.10. Os Gesimas tentaram se comunicar com 10.222.57154, certo? E isso aqui são endereços que não estão na nossa rede. Então eles enviam para o gateway. Então aqui o importante de se compreender é que a comunicação correta é Ubuntu e Unix Gateway, que é o que está acontecendo aqui normalmente, e o único que pode ver protocolos vulneráveis, caso ocorra, é o Gateway, certo? Só que o problema disso é o seguinte, pessoas na própria rede interna, isso vale para internet de shopping, isso vale para qualquer tipo de internet ou qualquer tipo de rede, né? Não internet em si, mas uma rede de computadores. Quando você se conecta à rede, se você envia um protocolo vulnerável, normalmente deveria ser entre você e o gateway. Só que se tiver um indivíduo aqui, ele pode interceptar esse tipo de protocolo, que é o que vai ocorrer hoje. Então vamos lá. Vou cancelar. Na verdade, eu quero até mesmo fechar ele. Não quero salvar. Então hoje vamos interceptar. Aqui é rede interna com os endereços. O nosso Unix é final 10, o Kali é final 19 e o Ubuntu é 12. Então é o seguinte, o Ubuntu, ele tem esse endereço MAC aqui. E ele é esse aqui, ó, 10.152. Queria dar zoom aqui. Cadê? Então é o seguinte, ó, o Ubuntu está aqui, 10.152.152.12, e esse é o endereço MAC dele. Esse é o endereço MAC atribuído a NIC. Chamamos de NIC, que é a interface ali, que é
a de rede dele. Então, para ver o endereço MAC, podemos colocar um IP-link show, e o IP-link show ele retorna o endereço MAC do dispositivo, certo? Por exemplo, se fazer um IP-link show no gateway, podemos ver que ele tem mais de um endereço MAC, porque está conectado a duas interfaces de rede. Olha aqui. Quando sistemas como o Kali Linux ou o Ubuntu querem enviar para fora da rede, eles colocam o endereço MAC da ETH1 do gateway. Quando eles querem enviar para outras redes, eles colocam a ETH1. Caso eles não querem enviar para outra rede, eles só colocam o endereço MAC do dispositivo que está na rede. Então, quando você acessa um site.onion ou qualquer tipo de site, ele vai utilizar o endereço MAC do gateway. Ele vai utilizar o endereço MAC dele e o endereço MAC do gateway. Só que o que vai acontecer? O Kali Linux ele vai falar o seguinte: ou o gateway acabou de mudar o endereço dele. Agora o endereço dele é esse aqui, ó, que no caso é o endereço do Kali. Então o Kali Linux ele vai mentir para o Ubuntu e como é o protocolo ARP, ele vai aceitar essa mentira. E ele vai aceitar que o Unix Gateway, o Gateway alterou o endereço MAC dele e o novo endereço MAC é esse. Então a tabela ARP do Ubuntu vai ficar 10.152.152.10 é da do Gateway, agora 10.152.152.10 é do Kali Linux. Só que para ele tanto faz, porque ele tem que enviar para o endereço do Gateway. Ele tem que enviar para o endereço IP do Gateway. Só que para isso ele precisa de um MAC. E o MAC normalmente era original do Gateway, só que agora é do Kali. Bem simples de compreender e bem interessante toda essa comunicação. Aqui, ó. Aqui é o que estávamos vendo agora há pouco. Então eu enviei um teste e o gateway, normalmente, como ele é o gateway, ele pode capturar. Só que mesmo com criptografia, não deveria ler. Só que não tem criptografia, então por isso que ele consegue ler. Então a requisição do Union, por exemplo, sai aqui do HTTP, que é inseguro, passa pelo gateway, e no gateway ele implementa o Tor, e quem tem essa chave para descriptografar é somente o Tor, que é o servidor hidden service.onion. Então, o Kali Linux vai ser capaz aqui de interceptar essa requisição HTTP e ver a chave do username, do password e o valor delas. Ele pode ver que é .one/login, ele vai poder ver que é um pedido post, não um get de página, é um pedido post. Ele vai poder interceptar cookies e qualquer outro tipo de interceptações em protocolos vulneráveis, certo? Então vamos direto ao ponto. Vamos utilizar o Ethercape. Já utilizamos o Ethercape antes. O Ethercape é um tipo de aplicação muito top, certo? Para esse tipo de ataque com um protocolo ARP spoofing. Então aqui temos o "-t" no comando dele, se chama o Ethercape e tem algumas pré-definições que você pode colocar. Por exemplo, o "-t" vai ativar o modo de texto, exibindo informações somente no terminal. Existe um modo de interface gráfica, eu não gosto de utilizar ele, porque no final das contas vamos utilizar o Wireshark. O "-i" ETH0 vai especificar a interface de rede utilizada para o ataque, só que vai especificar a interface de rede para o ataque do sistema computacional que você está utilizando. Então, no caso, o sistema computacional Kali Linux está utilizando a ETH0. Ele está conectado na ETH0. Agora, cada sistema vai ter uma interface que vai estar conectada, dependendo tanto de adaptadores que tem, etc, né? Então, nesse caso, é IMP0S3. Então, aqui é ETH0. Então, eu estou definindo e especificando essa interface de rede para o ataque. "-m ARP remote". "-m" vai executar o ataque ali, o ARP spoofing. A ARP define que é o protocolo ARP e remote significa que o ataque será
realizado em modo remoto, remote, ou seja, manipulando as tabelas ARP dos alvos. No caso, temos dois alvos, não é somente um alvo. Então, estou especificando o alvo 1, que é 10, 152, 152, 12. Estou especificando o alvo 2, que é 10, 152, 152, 10. Então, aqui, nesse momento, eu estou manipulando a tabela ARP de dois protocolos, de dois IPs. Na verdade, não de dois protocolos, só um protocolo, mais dois IPs. Então, a partir desse momento, eu estou manipulando a tabela ARP de dois endereços IP V4, certo? Então, eu estou falando para o 10.152.152.12 que o gateway mudou de MAC, e eu estou falando para o gateway, que é 10.152.152.10, que o ponto 12, que é o do Ubuntu, mudou de MAC. Porque eu quero que tanto os envios do Ubuntu para o gateway sejam interceptados por mim, tanto quanto as respostas do gateway para o Ubuntu seja passada por mim. Então, por isso, são dois alvos. Então, vamos realizar esse ataque. Eu acabei de instalar esse Kali Linux, eu nem atualizei os diretórios dele, uma coisa muito errada de se fazer, mas o bom é que ele já vem com essa ferramenta instalada para a nossa sorte. Então, eu vou colocar aqui o sudo su, entrar como superusuário, e aqui tem o Ethercape. Automaticamente o Ethercape já vem aqui, eu já posso ir definindo tudo que eu quero. O "-t" para falar que é modo de texto, "-i" para definir a ETH0, o "-m" para definir que é o protocolo ARP de modo remote, e agora 10.152.152.12, 10.152.152.10. Certo, então esse é o comando. Epa, quero, deixa eu só aumentar aqui. Vou vir aqui para preferências, já vou aumentar o tamanho disso aqui que eu devia ter feito antes. Colocar, cadê o monospace? Eu gostava do monospace, aqui ó, monospace 15 tá bom. Então tá, aqui está o nosso comando do Ethercape. Esse é o comando padrão, só que é o seguinte, esse comando vai executar em modo texto, vai mostrar ali todas as capturas de protocolos no terminal. Mas eu não quero que eu fique olhando o terminal. Eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar "-w". O "-w", ele vai possibilitar salvarmos esse tipo de arquivo. Só que ele tem um formato de arquivo bem específico, certo? Eu vou salvar aí tmp barra, aí eu escolho o nome do arquivo. Vou colocar netcat. Netcat ponto, aí vem o arquivo pcap. PCAP vai salvar esse comando vai salvar o tráfego no arquivo no formato PCAP, ou seja, formato Packet Capture. É utilizado ali para armazenar então pacotes de rede. Ele então pode ser aberto em diversos softwares como o Wireshark, o TCP/Dump. E ele vai pegar e vai fazer tipo um Wireshark. Você vai poder escanear o cabeçalho, você vai poder escanear o protocolo, ver cookie, ver tudo. É muito bom esse tipo de formato de arquivo Packet Capture, certo? Então por isso que colocamos PCAP. Então a partir do momento que eu soltar esse comando aqui, a partir do momento que eu soltar ele, automaticamente ele irá manipular as tabelas ARP. Lembrando que o ARP ele funciona assim, ó. O ARP ele é pedido quando você necessita enviar alguma coisa. Depois, talvez, o sistema perde o endereço MAC. Aí ele vai lá e quer enviar de novo alguma coisa. Aí ele envia o protocolo ARP e pega o endereço MAC. Por isso que é possível determinados ataques como esse. Pronto. Lancei o comando. A partir desse momento, ele tem dois grupos aqui.
ele nos trouxe o MAC, trouxe o endereço IP, ele está fazendo um sniffing e ele tem 2 hosts, ARP Poisoning vítimas. Temos 2 grupos de vítimas, certo? Foi 100% inicializado. Então tá, vamos lá. Vou colocar um teste e vou enviar. Enviei. Existem alguns protocolos sendo capturados aqui, principalmente da senhorita Microsoft, que eu vi aqui em cima. Não sei se vocês viram, a Microsoft estava enviando o protocolo UDP por aí. Mas olha aqui, ó. Um pedido do TCP, certo? Esses aqui são criptografados. Microsoft, ó. Microsoft.com aqui, ó. Do Edge. Então, estão capturando tudo. Microsoft.com. Mas eu quero do ponto .onion. Aqui, ó, o do ponto .onion. Olha o cabeçalho do protocolo HTTP. Puro. Puro. Vocês estão vendo que isso aqui é um protocolo puro. O que que significa? Que eu estou vendo coisas que não deveria estar vendo. Eu estou vendo o cookie que deveria estar criptografado. O que que eu estou vendo mais aqui? O endereço IP. Endereço IP não, no caso o endereço HTTP, certo? Eu estou vendo o username com a key do username e o valor teste e o password e o valor teste, tudo isso porque é um protocolo que não tem criptografia, é um protocolo descriptografado, porque ele vai ser criptografado somente quando for redirecionado para ETH0, que no caso já foi, porque ele retornou as credenciais inválidas. Então, ele envia, nós enviamos, na verdade, para o ETH1 descriptografado, o ETH1 vai criptografar, passar para o ETH0, ele recebe do ETH0 criptografado, descriptografa e passa para o ETH1, certo? Então, já conseguimos capturar aqui. Mas o que que é importante aqui pegar também? Ó, já foi vários protocolos, muitos criptografados, o Bing fazendo várias consultinhas, né? Cara esperto. Vou fazer aqui o login. Eu acho que é esse aqui já. Acho que eu tinha salvado. Eu fiz o login aqui, ó. Bem-vindo, admin. Aqui em cima, ele já trouxe descriptografado, mas vamos ver depois qual que é o username, a senha correta. Bem-vindo, admin. Você está autenticado no sistema. Então, conseguimos capturar aquele protocolo, vamos conseguir ver toda essa pilantragem aí desse protocolo vulnerável e conseguir identificar o username e o password. Vou clicar em update aqui, upload na verdade, só para mostrar depois ali que estamos logados e tal, beleza? Uma coisa importante aqui que vai ser tipo um bonuzinho que vamos ver, que é bem legal, que é o cookie, né? O cookie de sessão, capturamos o cookie de sessão, só que aquele cookie de sessão não estava validado. Agora esse cookie de sessão aqui está validado, ó. Esse cookie de sessão ele está validado. Deixa eu aumentar aqui que vocês vão conseguir ver certinho. Então esse cookie de sessão ele está validado. É um cookie que foi feito login como administrador. Então eu vou conseguir realizar login com o administrador no Kali se eu capturar ele. Vou fechar essa palhaçada aqui que a Microsoft está enviando 700 coisas ali para ela, né? Isso aqui tudo é dela, quer ver? Vou achar aqui. Isso aqui certeza que é dela, que eu só tô com o ponto ônio aberto. Como é que pode tanta comunicação entre eles, né? Certo. Então vamos lá, vamos escanear aqui, porque senão a aula fica muito grande. Vou minimizar, pegar o arquivo, pegar qualquer pasta aqui. E se eu vim aqui em barra tmp, é possível que esteja aqui, ó, netcat.pcap, ou seja, packet capture, armazenando os pacotes. Posso já até abrir com Wireshark, ou eu vou até a pasta lá, né? E é só eu colocar o Wireshark e o nome do arquivo. Funciona com o TCP dump também, beleza? Só que eu gosto mais do Wireshark.
se lascar o TCP/dump. TCP/dump é para outras coisas. Ele é para outras coisas. Nós utiliza o Wireshark para isso porque tem interface gráfica. O TCP/dump é ferramenta CLI, cara. Não é eficiente na nossa abordagem aqui. Certo, capturou aqui trocentas coisas. Vamos filtrar para só HTTP request. Perfeito. Aqui é o HTTP request. Percebemos aqui que foi feito alguns barras logins. Depois foi realizado o dashboard, buscou o ponto CSS daquele dashboard, entramos na página upload, junto ele buscou com o get o upload.css, lembrando que post é de formulário e o get é só de página. E depois retornamos para o dashboard, onde ele trouxe o get novamente. Aqui nesse barra login foi bem sucedido, vamos clicar nesse aqui. Esse foi o teste. E esse aqui foi o admin e o netcat teste. A partir do momento que foi realizado o processo de login aqui na dashboard, podemos perceber que esse cookie de sessão foi validado. Então, a partir desse momento, esse cookie de sessão ele é validado e ele é de login. Dependendo da aplicação, isso é uma vulnerabilidade, porque se você conseguir capturar o cookie de sessão, você poderia fazer login com a sessão do cara, certo? Você poderia realizar login com a sessão do cara. Que coisa, eu não coloquei o outro navegador nesse sistema, eu acabei de instalar. E o Firefox tá de palhaçada com minha configuração. E eu acho que eu não vou instalar um novo aqui não, hein? Mas com esse cookie de sessão, seria possível realizar ali o login. Beleza, pessoal? Deixa eu testar aqui, ó. Pegar o dashboard aqui, vou entrar na guia anônima. Que não salva cookie, vou continuar no site. Então vocês podem ver que quando eu entrei na guia anônima e tentei entrar em dashboard, ele me redirecionou para login. Uma bug aqui de novo com o Wireshark. Vamos filtrar o http.request. E esse cookie de sessão está validado. Vou copiar o valor dele. F12. Aqui temos outro cookie de sessão, mas eu quero colocar o cookie de sessão que está validado. Deixa eu ver aqui se é esse aqui mesmo. Vou tirar esse PHP CSID. Dei Enter. Iniciar. Vim aqui, né? E colocar dashboard. Aí, conseguimos então realizar com o cookie. Conseguimos invadir a conta com o cookie. Eu ia fazendo o Kali, só que o navegador Firefox tá de palhaçada com minha cara. Então tinha que ser um baseado no Chrome ou no Edge. Certo? Ou no Opera também. Mas o Opera usa o Firefox. Aí bagunça a palhaçada toda, né? Mas vamos lá. Funcionou tudo. Essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido tanto informações de rede, de computadores e tanto informações ali interessantes de cookie. Na aula passada, vimos que essa abordagem pode ser utilizada para realizar brute force, por exemplo, brute force no campo de login aqui. Esse é um site que eu fiz. E eles podem utilizar essas vulnerabilidades para atacar sites .onion sem muita dificuldade. ETH1 e ETH0 é as formas de comunicação aqui, ó, que aprendemos hoje, que é essa interfaces. Lembrando que quando você conecta em uma rede interna, isso vale para o Unix, pessoal. Isso não é uma vulnerabilidade absurda do Unix Gateway, mas é uma vulnerabilidade de protocolo. Não é que ninguém vai invadir o seu computador e fazer uma máquina virtual escondida dentro da sua rede interna do Unix. Não existe isso. Não vai ser isso. Tudo que sai dele é criptografado pelo Tor. É só um modo de eu trazer para vocês essa perspectiva importante de se compreender de redes, tanto de protocolos e de ataque como ARP spoofing.
Isso aqui que eu fiz pode ser utilizado em redes comuns e é perigoso, por isso que sempre utiliza VPN, sempre utiliza a rede Tor, para não ocorrer tal incidentes. Deixa eu ver se eu consigo aqui carregar o Tor Project. Então tudo é enviado ali ETH1, depois ETH0. Esses criptografados por padrão do HTTPS, eles são criptografados por padrão. Então chegando ali no Wireshark para escanear na interface, eles já são criptografados. Fica difícil descriptografar ele sem uma chave de descriptografia. Só que esses HTTP é tudo vulnerável. Então, essa foi a aula. Até a próxima.